Kumba Yala Embalo é o nome do quarto presidente da Guiné-Bissau. Conhecido como o dirigente do Barreto Vermelho, foi considerado por muitos uma figura controversa e teve um papel central em várias perturbações vividas no país nos últimos anos. Yala foi o líder fundador do Partido da Renovação Social, o PRS. Era um nacionalista, era um excêntrico e há quem aposte que talvez tenha sido um marxista-leninista à moda africana. Foi uma figura controversa na história do nosso país. Eu partilhei a vida estudantil com Kumba em Lisboa. Era um homem humilde, simples, estudioso, muito estudioso. Em 1953, em Bula, Cacheu, nascia o futuro presidente da Guiné-Bissau, Kumba Yala, no seio de uma família de agricultores de etnia balanta. O barrete vermelho de lã, que acabou por tornar-se característico da sua imagem, era a representação de um sinal que distinguia os iniciados da sua etnia. A origem desse chapéu vermelho para dizer que não é da pertença da etnia balanta, mas propriamente é um chapéu vermelho que é da pertença das duas etnias, Papel e Biafadas. Mas é muito mais usado pelos balantas para significar a mudança de maturidade na vida das pessoas na sociedade balanta. Ou seja, os jovens ainda não circuncisados não têm autorização para utilizar este chapéu vermelho. Só quando forem circuncisados é que eles, nessa altura, começam a usar este chapéu para mostrar a entrada para uma fase de maturidade, uma fase de responsabilidade nesta sociedade. A ligação à política começa desde cedo. Foi um dos adolescentes que se juntou ao PAIGC, que na altura combatia militarmente o domínio colonial português. De forma a obter mais conhecimento, fez parte dos seus estudos em Portugal. Concluiu a licenciatura de Filosofia na Faculdade de Letras e fez também o curso de Teologia na Universidade Católica. Mas os seus estudos não ficariam por aqui. No regresso a Bissau, Kumba Yala ainda cursou Direito e chegou a exercer o cargo de professor de Filosofia. Era um poliglota, falava 5 idiomas e sabia ler em latim, grego e hebraico. Um currículo vasto que o ajudou a prosseguir o seu objetivo na política. Eu diria que era um homem especial, para mim, porque eu convivi com ele de perto, dava tudo que tinha e ficava sem nada. Isso é que era a característica especial daquele homem. Em 1990, dentro do PAIGC, Kumba Yala, já mais à vontade no partido, exigiu reformas democráticas. O partido acabou por não ver com bons olhos o pedido e Kumba acaba por ser expulso. Descontente com a situação e movido pela força de querer chegar às eleições presidenciais, em março de 1991, foi um dos 9 fundadores da Frente Democrática Social e ocupou o cargo de vice-presidente. No ano seguinte, acabaria por sair para criar o Partido da Renovação Social, ou mais conhecido como PRS, e assume a liderança desse mesmo partido. O Kumba foi digamos assim, o pai fundador da democracia guineense. Participaram muita gente, mas ele, naquela altura, como militante do PGC, pouca gente tinha coragem, naquela altura, de dizer não a certas coisas e defender a liberdade de expressão religiosa, a liberdade, todos os conceitos da liberdade ele defendia. Foi a razão por que saiu do PGC, porque chegou à conclusão que era um partido muito fechado, era um partido único, ninguém tinha coragem naquela altura de contestar o dogmatismo do PGC. A partir daí saiu e fundaram o FDS. Eu também fiz parte do FDS, que era liderado pelo senhor Rafael Barbosa, o falecido Rafael Barbosa. E depois, a partir daí, saiu com seus colegas, fundaram o PRS, um punhado de homens livres que queriam a liberdade deste povo. Kumba Yala foi dos mais conhecidos políticos da oposição e ficou conhecido como o grande perturbador do passado. Depois dos vários conflitos existentes na Guiné-Bissau na altura, Kumba Yala tinha sempre um papel central. O PAIGC destruiu a Guiné-Bissau ao longo dos seus 25 anos de reinância.
É preciso uma reconciliação forte entre os guineenses e construção da Guiné-Bissau num caminho progressista, democrático e forte. Ele, de facto, exerceu a presidência, exerceu o seu mandato de uma forma muito sui generis. De facto, aquilo era Kumbaya. E, enfim, assumia claramente esse papel em alguns domínios, noutros, com toda a sinceridade, de facto, deixava muito a desejar. Com a maior parte da sua formação política no PAIGC e como líder do PRS, Kumbaya concorre em 1994 às primeiras eleições presidenciais multipartidárias na Guiné-Bissau. Na altura, o presidente e candidato Nino Vieira venceu com 46% dos votos e Alá acabaria por ficar em segundo lugar com apenas 21%. Como nenhum dos candidatos obteve 50% dos votos para uma vitória absoluta, houve uma segunda volta. Na segunda volta, bastante disputada, Kumba perdeu para Nino Vieira com uma diferença de apenas 4% dos votos. Nino Vieira obteve 52% contra 48% de Kumba. Resultados que levaram Alá à contestação com a acusação de intimidações sobre os seus eleitores. Não há segunda volta, não há terceira volta, porque nós não reconhecemos o resultado. Essas eleições são eleições fraudulentas. Nós não reconhecemos e não reconheceremos qualquer tipo de presidente da República fraudulentamente eleito. Na altura, o Tribunal Supremo recusou as acusações e os resultados foram validados. O dirigente do Barreto Vermelho acabaria por aceitá-los, mas anunciou que o PRS não participaria no governo. Kumbaya envergava um sentimentalismo nacionalista que em várias ocasiões sugeria outras interpretações e compreensões. Por isso, alguns o consideravam como uma figura controversa. Não vamos enquadrar-vos enquanto não houver esclarecimento nos tribunais. A situação terá que ser bem clarificada nos tribunais. Não estamos interessados em vitimar ninguém e nem de penalizar quem quer que seja. Mas a verdade da corrupção tem que ser esclarecida primeiro. A 7 de junho de 1998, a Guiné-Bissau acabaria por entrar numa guerra civil devastadora. O conflito militar liderado por Ansoumana Mané, que originou a deposição de Nino Vieira e acabaria por obrigar a novas eleições. Na altura, Malamba Kaissanha assume a presidência interina. Kumbaya mais uma vez candidata-se para tentar chegar ao objetivo da presidência. Nas eleições de 1999, Kumba vence o então presidente interino da Guiné na primeira volta, mas foi necessário uma segunda para confirmar a vitória. A nossa política é uma política de paz, de tolerância, de diálogo e queremos estender esta missão, estes nossos ideários também a outros parceiros da comunidade internacional. Porque a violência hoje em dia não pode ser o método de resolução de quaisquer diferendos. Um de nós tem que perder para que o outro possa ganhar. Se ele ganhar é normal. Não custa nenhuma surpresa. Nós estamos... Se perder, o que é que vai fazer? Eu vou continuar como guineense e dar o meu contributo para o desenvolvimento do meu país. A 17 de fevereiro de 2000, assume o destino do país e vence as eleições com 72% dos votos. Kumbaya chegou ao poder depois da guerra civil que depois Nino Vieira e ganhou as eleições com 72% dos votos. Passou de um presidente popular a populista e acabou como sabemos. Em 94, no embate político que teve com Nino Vieira, o Sr. Presidente disse-me uma vez que vivia com o povo. E eu própria testemunhei a vida modesta e simples que levava. Vi-o atravessar Rio Zonado, viajava nos transportes públicos de terra em terra. E uma vez que esta, creio que é a sua primeira grande entrevista com o Presidente, Dr. Kumbaya, como é que se sente na cadeira de poder, sinceramente? Sinto um bocado estranho porque quando eu entrei naquele palacete onde estava o meu adversário, o presidente Nino Vieira, vi uma maravilha que eu nunca tinha visto no mundo. Lá agora passo a expressão, na casa do toalete, vi umas coisas lá a brilhar que até me ofuscavam a vista. De maneira que deitei-me, não me queria levantar. Eu disse à minha esposa que, afinal de contas, quando se acostuma a deitar-se aqui, esquece-se do povo. Mas agora vou ter que fazer um esforço
para não me esquecer do povo, confundindo esta cama com as necessidades do meu povo. Os primeiros governos dele, como sabe, enfim, foi com o juiz, está-me a escapar agora o nome, Caetano Inchama. Não se deu bem com Caetano Inchama, acabou por afastá-lo. Faustino Imbali, a mesma coisa. O nosso amigo Alamar Nhasse, a mesma, digamos. Era difícil, de facto, o relacionamento político com Baiala. Se me perguntar a razão para isto, não o afastaria daquilo que considero acontece com praticamente todos os presidentes que passaram pela Guiné. Num primeiro momento, antes de serem eleitos, defendem todos um determinado modelo de partilha de poder, mas, uma vez chegados ao poder, invertem por completo a posição. E aí a preocupação é afirmar o poder pessoal. Mas a sua presidência não iria durar muito tempo e acabaria por ficar marcada por várias polémicas. Assim que assumiu a presidência, adotou medidas que acabariam por dar conta da vontade de aglomerar cada vez mais o poder, o que acabou por deixar os populares descontentes. O presidente da Guiné-Bissau começava a perder o apoio. O povo guinense não está com Kumbaya, o povo guinense já não quer Kumbaya, mas também é verdade que nós estamos aqui para reafirmar a nossa determinação num processo democrático e, como tal, ao mesmo tempo, para apelar aos militares que passem o mais depressa possível, sublinho, o mais depressa possível, o poder político aos políticos. Desde a destituição de ministros e outros altos oficiais, Kumba deixou também o país com uma má gestão financeira. O FMI e o Banco Mundial chegaram a suspender a ajuda económica na Guiné-Bissau. O ambiente era um ambiente tenso, devido, sobretudo, à maneira como ele exercia o poder. Não é? Punha e despunha, punha primeiros-ministros, tirava primeiros-ministros, por vezes momentos cruciais de grande importância em que era preciso o país estar unido. Enfim, ele descobria a maneira de, porque não gostava de A, porque não gostava de B, de assumir atitudes que ninguém compreendia. O seu mandato foi um desastre total a nível econômico, o que levou o Fundo Monetário e o Banco Mundial a suspenderem as conversações com a Guiné-Bissau, a má gestão financeira e depois houve sempre tensões. Como ela prendeu magistrados, fechou tribunais, fechou o Parlamento, prendeu políticos. Foi uma presidência que todos nós pensamos que depois de Kumba não podia haver igual. E Alá acabaria por exercer o seu cargo de Presidente da República da Guiné-Bissau até 2003. O golpe também apanhou-nos de surpresa. Eu estava em Lisboa quando aconteceu o golpe e surpreendeu toda a gente, ninguém estava à espera do golpe, não é? Mas isso faz parte da dinâmica deste país. Houve o golpe, o país não parou, houve uma dinâmica depois do golpe, mas eu penso que o país já ultrapassou esses cenários do golpe. Esse golpe foi praticamente uma peça de teatro. Kumbaya foi deposto e alguém disse-me que 24 horas depois é que ele ficou a saber que já não era presidente. Porque ele teve nessa noite, se nos lembramos, numa grande risada com os militares, parecia uma festa. E afinal era um golpe de Estado onde ninguém disparou um tiro e Kumbaya foi levado para a sua casa e só no dia a seguir é que lhe informaram que ele afinal já não era presidente da República. A 14 de setembro desse ano, foi afastado do poder com um golpe militar liderado pelo então chefe de Estado-Maior e general das Forças Armadas, Veríssimo Correia Seabra. General esse que seria morto 2 anos depois pelos seus camaradas de armas. Os militares saíram antes do tempo em que os elementos da segurança deviam estar no local
E o senhor Dr. Kumbayala aproveitou-se daquela situação e criou aquela bagunçada toda que a gente viu. 3 dias após o golpe, Kumba anuncia a renúncia ao poder e passou a estar em prisão domiciliar em Marrocos. Primeiro, aceito a nomeação de um governo civil de união nacional e transição, liderado por uma personalidade guineense que reúna o consenso nacional, seja reconhecida pelo seu patriotismo, competência e integridade. 2. Que as eleições gerais legislativas e presidenciais sejam realizadas num período razoável, de acordo com o calendário eleitoral consensual, encontrando entre todas as forças vivas da nação. 3. Em nome de unidade nacional, da minha conhecida dedicação à paz e à resolução pacífica e fraterna dos nossos problemas, decidi deixar o cargo do Presidente da República. Mesmo estando longe em Marrocos, ele funcionava como presidente do partido com os seus pares, com os seus colegas do partido. Ele nunca deixou de fazer política ativa, apesar de não estar aqui dentro do país. Eu fiz várias deslocações a Marrocos, pelo menos 6 vezes fui lá ter com ele mandava-me chamar. A gente discutia os problemas do país. Chegava uma delegação de vários pontos do mundo e ele recebia-os em Marrocos, por correio de Marrocos, deu-lhe uma casa onde vivia. E ele não estava afastado assim da maneira como as pessoas pensam. Fisicamente estava afastado aqui, porque não estava no país. Mas era um homem que acompanhava ativamente a política guineense e tomava decisões. Mesmo assim, em 2004, antes das eleições legislativas de março, acaba por sair da prisão e, mesmo com a proibição de participar em atividades políticas, foi autorizado a participar na campanha eleitoral. Não há nada que impeça a minha candidatura. A renúncia formal não pode impedir a sua candidatura? Não há renúncia fora do gabinete de serviço. E 48 horas depois de alguém ter assumido a presidência da República. Então esta não cria nenhum obstáculo? Não tem um mínimo obstáculo. O seu partido, o PRS, foi o segundo mais votado nessas eleições. O PRS começou a cair até hoje. O PRS, de cada eleição, perdia 20 deputados, perdia 15, perdia 10. O PRS sem o Kumba não é PRS e estamos a assistir isso. O PRS hoje é a sombra daquilo que foi com Kumbayala. Um partido completamente sem norte. PRS, lembro-me que o Kumbayala, o PRS tinha 35 deputados, o PRS hoje tem nem 20. Portanto, o PRS é a sombra que Kumba deixou e até hoje o PRS não se encontrou, não é? Os resultados acabaram por trazer a Yala uma nova esperança para ser presidente. E em março de 2005, apesar da proibição de participar em atividades políticas, anunciou a candidatura às eleições presidenciais. É um atentado à segurança do Estado, é um atentado à instabilidade da nossa população e do qual nós vamos seguir com toda a atenção. Quem se sentir lesado pela lei que recorra às instâncias apropriadas, nos termos da lei e dentro da normalidade. Agora, enquanto Estado, nós não vamos permitir desacato, seja quem for, nem a perturbação da ordem pública. Quem o fizer, responderemos com força. Nós queremos a participação efetiva nas eleições. Entretanto, se houver quaisquer manobras judiciais que impeçam voluntariamente a minha participação neste ato eleitoral, que vai ter lugar no dia 19, nesta mesma sala, vou revogar a carta de renúncia e assumir imediatamente a presidência da República, sem quaisquer sombra de dúvidas. O Dr. Kumbayala vai assumir como a presidência da República? Vou assumir a presidência da República da maneira como foi também deposto. Vou assumir com os mesmos mecanismos porque fui retirado da presidência da República. Mas Kumba não ficaria por aqui.
Com o intuito de recuperar o poder, em maio desse ano liderou um grupo armado que durante cerca de 4 horas ocupou o Palácio Presidencial. Nas presidenciais, acabou por ficar em terceiro lugar e, na segunda volta, deu apoio a Nino Vieira, que acabaria por vencer as eleições. Nós queremos mostrar às pessoas que a política não é inimizade, não é virar as costas uns aos outros, mas é uma forma de procurar o melhor caminho para o benefício de todos, para o benefício da sociedade. Após essa derrota, o percurso de Kumba na política acabaria por ficar estagnado. Renunciou à liderança do seu partido PRS em dezembro de 2013 e, em janeiro de 2014, anunciava a sua retirada da vida política e partidária ativa. A partir de hoje, me retiro para, a partir do meu caminho, estar inteiramente disponível para ajudar na construção de consensos nacionais rumo à estabilidade política e social do nosso país. Agora que me despeço, não da política, mas das disputas de mandatos e cargos eleitorais. Agora que me despeço da vida política ativa, realço apenas que não é necessário mandato para que se cumpram os deveres da cidadania. No dia seguinte, dizia aos guineenses que ia apoiar o candidato Nuno Gomes Nabian e acabou por acompanhá-lo na campanha eleitoral. O Kumba é uma referência e vai continuar a ser referência neste país. Para os mais jovens, para os colegas do partido e para a geração vindoura. Ele vai ser sempre recordado como um lutador incansável pela liberdade deste país. Kumba Yala era um homem de sonhos e de discursos frontais. O Kumba é um homem pacífico, é humanista. Na altura, se tivessem sentado com ele para conversar, talvez nós não chegaríamos a um golpe de Estado. Porque era um homem de diálogo, era um homem aberto, um homem simples, um homem que neste país pouca gente conhece a filosofia, a sociologia deste país como o Kumba. Assistimos 3 anos atribulados, assistimos a um golpe sem um tiro. Para mim, o legado que ele deixou, se calhar, foi ter ganho as eleições. Não vejo assim nada de positivo, além das palhaçadas que ele fazia e coisas que nós nunca víramos. Nós assistimos aqui presidentes de regime único, mas nem nisso aconteceu o que aconteceu com o Kumba Yala. O ex-presidente da República morreu no dia 4 de abril de 2014 devido a problemas de saúde, em plena campanha presidencial. Kumba Yala, antes de morrer, disse ao sobrinho que só gostaria de ser sepultado após o anúncio da vitória do seu pupilo, Nuno Gomes Nabian. Mas a vitória nessas eleições caberia mais uma vez ao candidato do PAIGC, José Mário Vaz. E o legado que ele deixa é isso, e o que ele poderia, se ele fosse vivo hoje, talvez a Guiné não estivesse assim hoje e talvez também estivesse melhor. Ninguém sabe, como ela morreu há muito tempo, nós não sabemos, podemos apenas especular. Mas de certeza que esta palhaçada que assistimos hoje também não ia acontecer, porque o Kumba não gostava disso. Ele fazia a palhaçada dele, mas a palhaçada dos outros não lhe agradava. Mas era um homem bom, um homem, enquanto ser humano, era um homem bom, com um sentido de humor afiadíssimo. Mas ele não gostava, ele fazia palhaçada, mas não gostava da palhaçada dos outros. Penso que perdemos um político que fez o que fez, mas também a história não muda, foi o que foi. Tenho a consciência tranquila de que sempre procurei dar o melhor dos meus esforços no cumprimento dos mandatos e dos cargos que exerci. Parto igualmente, porque o país precisa que personalidades nacionais que exerceram as mais altas funções no Estado e nos partidos se distanciem da vida política partidária para se colocarem ao serviço de todos.